Nicolas Ferreira é convidado para um evento cultural, onde Caetano Veloso também estará presente. O ambiente já está carregado de tensão antes mesmo do encontro acontecer, pois a plateia, composta majoritariamente por admiradores do cantor, demonstra clara inclinação progressista. A presença de Nicolas, um dos principais expoentes da nova direita brasileira, desperta reações intensas e muitos já antecipam um embate ideológico. No início do evento, o clima parece cordial, mas bastam alguns minutos para que a conversa tome um rumo mais acalorado. Caetano, experiente em debates e conhecido por seu posicionamento político contundente, não perde a oportunidade de provocar o jovem deputado. Com um tom de ironia, ele insinua que políticos conservadores não possuem compreensão real sobre cultura e arte, sugerindo que Nicolas representa um pensamento retrógrado e sem profundidade. A plateia ri e aplaude, acreditando que o cantor já saiu vitorioso. O que ninguém esperava era que Nicolas estivesse preparado para virar o jogo de maneira histórica. Nicolas Ferreira, sem perder a compostura, aguarda pacientemente o fim da fala de Caetano Veloso. Com um sorriso discreto, ele pega o microfone e responde com uma calma cirúrgica. Interessante, Caetano. Parece que para você, cultura só existe se vier acompanhada de um viés ideológico específico. Mas será que cultura não deveria representar toda a sociedade e não apenas um lado dela? A plateia, que antes ria e aplaudia, agora fica em silêncio. Nicolas continua, desmontando a argumentação do cantor com fatos e lógica. Ele menciona os bilhões de reais que artistas alinhados ao governo receberam através da Lei Rouanet, enquanto muitos brasileiros comuns lutam para sobreviver sem qualquer tipo de incentivo. Será que cultura só existe quando é bancada com dinheiro público? Ou será que a verdadeira arte deveria se sustentar pela sua relevância e pelo seu público? Dispara. Caetano, que parecia confiante no início, começa a demonstrar sinais de desconforto. O deputado segue com uma fala contundente, citando exemplos de artistas independentes que fazem sucesso sem depender de verbas estatais. A plateia percebe que o jogo virou e que o confronto está apenas começando. Caetano Veloso tenta recuperar o controle da conversa e responde com ironia, insinuando que Nicolas Ferreira não entende a importância do incentivo cultural para a preservação da arte brasileira. Com um tom professoral, ele afirma que, sem apoio do Estado, a cultura minguaria e a sociedade perderia sua identidade. No entanto, Nicolas não se abala. Com um olhar firme, ele rebate. Curioso, Caetano, porque grandes artistas do Brasil e do mundo cresceram sem depender de dinheiro público. O problema não é incentivar a cultura, mas sim escolher quem recebe esse dinheiro com base em afinidades políticas. Ou você acha justo que milhões sejam destinados a artistas já consagrados, enquanto brasileiros comuns lutam para pagar as contas? A plateia murmura. Alguns aplaudem, outros se entreolham. Caetano tenta interromper, mas Nicolas continua. A verdadeira cultura sobrevive pelo apoio do povo, não pela dependência do Estado. E mais, quando um governo escolhe quais vozes devem ser amplificadas e quais devem ser silenciadas, isso não é cultura, é manipulação. O desconforto de Caetano é evidente. Ele não esperava uma resposta tão direta e bem embasada. O debate agora está em um ponto crítico, e a plateia sente que um embate épico está se desenrolando diante de seus olhos. A essa altura, o clima no debate está tenso. Caetano Veloso, percebendo que seus argumentos não estão surtindo o efeito esperado, tenta mudar de estratégia. Ele adota um tom emocional e relembra sua história de vida, mencionando os tempos difíceis durante a ditadura e como a arte sempre foi uma ferramenta de resistência. Ele olha para a plateia e declara:
A cultura sempre esteve sob ataque. Já vivi tempos sombrios e é triste ver que ainda hoje, jovens como você tentam desvalorizar a arte brasileira. Nicolas Ferreira, no entanto, não se deixa levar pela tentativa de apelo sentimental. Ele reconhece o talento e a história de Caetano, mas mantém a firmeza no argumento. Ninguém aqui está desvalorizando a cultura, muito pelo contrário. O que estamos questionando é o uso de dinheiro público para privilegiar uma elite artística que, muitas vezes, se distancia da realidade do povo. Será que um trabalhador que mal consegue pagar suas contas deve ser obrigado a financiar shows e projetos milionários de artistas já consagrados? A plateia reage com burburinhos e alguns aplausos. Caetano tenta retrucar, mas agora está claro que Nicolas conseguiu mudar a direção do debate. O público já não enxerga mais o cantor como a única voz da cultura, mas começa a refletir sobre o peso dos impostos e o privilégio de certos setores. O jogo está virando, e Caetano sabe que precisa de um contra-ataque forte para recuperar o terreno perdido. Diante da resposta firme de Nicolas Ferreira, Caetano Veloso percebe que está encurralado. Ele tenta retomar o controle da conversa e dispara: "Mas você não entende o valor da cultura. Se não fosse o financiamento público, muitas manifestações artísticas simplesmente desapareceriam. Querem sucatear a cultura popular e deixar tudo na mão do mercado?" Nicolas não hesita e responde de imediato: "Com todo respeito, Caetano, mas cultura popular não precisa de dinheiro público para sobreviver. O verdadeiro artista conquista o povo pelo talento, não pelo patrocínio estatal. O problema não é investir em cultura, mas sim privilegiar sempre os mesmos com dinheiro que poderia estar sendo usado para educação, saúde e segurança." A plateia vibra com a resposta, e o cantor, visivelmente desconfortável, tenta argumentar que a cultura também é uma necessidade essencial para o povo. Mas Nicolas aproveita para pressioná-lo ainda mais. Então, por que sempre os grandes artistas da MPB são os beneficiados, enquanto tantos músicos independentes lutam sem apoio? A cultura popular verdadeira nasce do povo, e não de um gabinete em Brasília. A essa altura, o debate toma um rumo inesperado. Caetano Veloso, acostumado a ser aclamado em círculos artísticos e acadêmicos, sente que está perdendo a narrativa. A audiência começa a questionar o discurso tradicional sobre o financiamento da cultura, e a reação do público já não é unânime em apoio ao cantor. Nicolas Ferreira, com sua abordagem incisiva, conseguiu fazer Caetano sair da zona de conforto e colocar em xeque um dos temas mais polêmicos do meio artístico. Diante da pressão crescente e da reação dividida da plateia, Caetano Veloso tenta uma última cartada. Ele esboça um sorriso irônico e dispara: "Meu caro, talvez você devesse estudar um pouco mais sobre cultura antes de falar essas coisas. A arte é resistência, e sem incentivo, ela morre." Nicolas Ferreira não deixa barato. Com um tom calmo, mas firme, ele responde: "Com todo respeito, Caetano, quem está matando a cultura são justamente os que dependem do dinheiro público para se manter. O verdadeiro artista resiste com talento e trabalho duro, não com incentivos que só beneficiam um pequeno grupo privilegiado." O silêncio toma conta do ambiente. Pela primeira vez, Caetano parece sem resposta. A plateia, que antes estava dividida, começa a demonstrar apoio a Nicolas. Alguns espectadores aplaudem, enquanto outros murmuram entre si. O embate, que começou como uma tentativa de ridicularização, acabou se tornando uma reviravolta impressionante. Caetano, visivelmente desconfortável, decide encerrar o assunto com um aceno de cabeça e um sorriso forçado. Mas o estrago já está feito. O vídeo do debate rapidamente se espalha nas redes sociais, gerando discussões acaloradas e milhões de visualizações.
O momento se torna mais um episódio emblemático da ascensão de Nicolas Ferreira como uma voz influente no cenário político e cultural.